Acho que já estamos ao vivo. 3 segundos. Está ao vivo? Vamos começando a nossa live. Começar aqui agradecendo ao Grêmio pelo espaço da live, por estar organizando essa ferramenta de comunicação com os estudantes, né? Queria agradecer também ao Grêmio por ter me convidado para estar aqui conversando hoje com o Cláudio, né? Já vou adiantar quem é o nosso convidado, porque a gente já divulgou bastante aí, né, a vinda do Cláudio, a nossa conversa com o Cláudio. Né? E agradecer ao Grêmio por ter me convidado. Hoje sou estudante de artes visuais da Universidade do Rio Grande, né? Mas participei do Grêmio aí durante uma história do Grêmio e durante uma história que é onde a nossa história se liga com a história do Cláudio Prado, enfim, quando a gente conhece o Cláudio, e aí por isso o convite para eu estar aqui conversando com ele hoje. Agradecer também a Mídia Ninja, né, que é uma ferramenta que a gente descobriu também lá atrás no Grêmio, e muito daquilo que se pensava sobre essa cultura digital, sobre essa nova forma de pensar a comunicação, a gente tentou também pegar um pouco disso. Então, agradecer a Mídia Ninja, que está compartilhando aí no YouTube a live, e também pela página do Cláudio. E falar um pouco dessa live aqui, desse nosso encontro, a live Energia Utópica, que nasce, né, pela ideia da gente entender que é importante nesse momento que o Grêmio não pare de enfim, se comunicar com os estudantes, se comunicar com a sociedade. E aí, pensando no nome, pensando no que a gente queria falar, vem a decisão de falar da possibilidade desse horizonte utópico, dessa possibilidade de pensar um novo, pensar uma escola e um mundo diferente, um mundo melhor, né? Um mundo onde a gente consiga viver com felicidade, com amor, enfim, com muito daquilo que o Cláudio fala. E aí, então, pensando nisso, a gente vem com o nome da Live Energia Utópica, bem, com referência a uma banda que nos foi apresentada através do Cláudio. Então, tem tudo a ver a presença do Cláudio aqui hoje. E aí eu queria que o Cláudio falasse aí algumas coisas, se apresentasse. A galera do Grêmio já conhece, admira ele pra caramba. Mas eu nunca sei me apresentar, eu sou bípede. meio que eu falo isso sempre, eu sou um bípede septuagenário, quase octogenário. Quase. Cláudio, olha só, então eu posso apresentar talvez uma coisa que tu não saibas, que é a importância que tem, e eu achei importante dizer isso, a importância que tem a tua pessoa e a tua figura para a construção do Grêmio, né? Lá em 2016 aconteceu aquele boom de ocupações pelo Estado, e pelo Brasil, aliás, né? E a gente ocupou aqui em Rio Grande, e aí ali a gente se colocou em frente de um paradigma que a gente não sabia o que fazer, né? A gente tinha que definir um discurso para o movimento, era isso que a gente tinha necessidade, definir um discurso no movimento. E o processo de ocupação nos fez entender uma série de coisas, né, e perceber que o jeito das coisas caminharem para um lado que a gente queria era com alguns fatores. Depois, em 2017, eu descubro os teus vídeos e trago para o Grêmio, e a gente percebe, então, que o discurso que a gente quer adotar no movimento, o discurso que a gente quer ter, é o discurso do movimento hippie, é aquele discurso que tu defendias e que tu trazias para nós naqueles vídeos. Então, a partir de 2017, a gente assumiu essa capa da utopia, do delírio utópico, e de acreditar que a possibilidade está ali, que a gente está vivendo numa era onde a possibilidade está muito próxima. Mas, entendendo a dificuldade, aí vou entrar no assunto contigo já, a dificuldade que se encontra da gente fazer e pensar isso na escola, né? Porque a escola, para nós, é um dos lugares mais difíceis de se pensar um mundo melhor, um mundo diferente, um mundo possível, né? A gente sabe os problemas estruturais que tem a escola, a gente sabe a quantidade de coisas estranhas que a gente observa na escola, assim, e falar da escola do século XXI, porque a gente sabe também que a escola que a gente tem hoje é ultrapassada, não é desse século. Nesse século não se pensou em escola. E é divertido no sentido interessante, discutir isso justamente no momento que está todo mundo sem escola. Então, eu acho que a escola do século XXI, nesse momento, está se delineando a possibilidade de realmente refletir se a escola é um lugar, se tem que ser um lugar, ou se há um estado de espírito e, na verdade, por exemplo, uma sala de aula tem 40, 50 no exagero. Todo mundo, todo dia, sempre as mesmas pessoas, com todos os vícios que isso
que isso traz, né? Quando, na verdade, nós estamos falando da era digital, onde nada disso faz sentido, como era o sentido quando se começou a pensar em sala de aula. A sala de aula não mudou nada nos últimos 200 anos, nada. Ela continua igual, um monte de cadeiras, um professor na frente. Tiraram o tablado, na maioria dos lugares, mas alguns lugares ainda tem o tablado, o cara fica lá acima dos outros, mas tinha tablado sempre. E o tablado era para além da visibilidade, era uma coisa de poder mesmo assim, o tablado. A superioridade do professor em relação à coisa. E na era digital, eu sempre falo uma coisa assim, tem sempre alguém na sala de aula que domina mais que o professor determinados aspectos de qualquer questão. E o professor, isso por causa diretamente por causa da era digital, onde está todo mundo fuçando aquilo que lhes é de interesse na internet. Você tem uma coisa que te interessa mesmo. Por isso que eu digo, o papel do professor hoje na era digital é cutucar a curiosidade, porque, na verdade, a partir da curiosidade é que você vai começar a aprender. A partir da pergunta feita, o professor não tinha que dar resposta, ele tinha que estimular a pergunta, não ficar dando resposta. A resposta, o cara tem que ir atrás da resposta. Ele pode até fazer perguntas, mas geralmente as perguntas são no sentido factual, que é uma coisa que na internet você não precisa mais perguntar para ninguém, você vai lá e descobre as coisas todas, né? E o barato, eu acho que seria esse da escola do século XXI, em primeiro lugar, sair desse lugar comum da sala de aula, que é tão limitante, é muito limitante, é uma ideia maluca, todo mundo se encontra no mesmo lugar às 7 da manhã, com sono. Uhum. E a gente... Isso aí é muito forte, assim, nessa questão da sala de aula, né? O quanto ela agride, quanto aquela sala daquela pastel, ou daquela, enfim, sem cor, com aquelas grades agridem, né? Esse processo de 2016, tem grade ainda. Quando a gente tomou conta da escola, a gente descobriu o melhor lugar da nossa escola, que era o telhado, que era onde a gente tinha acesso ao céu, à liberdade. Uma conversa tua com o Meia Couto, mais ou menos vocês falaram sobre isso. Mas eu lembro da gente no telhado, quando a gente descobriu o telhado, foi uma descoberta assim, incrível, porque a gente via as garças sobrevoando, era uma vista, era a vista que a gente queria ver da escola. Era telhado de telha mesmo? De telha. E o que os caras fizeram? Suspenderam alguns? Claro, isso sempre acontece. Outra coisa, Cláudio, que tu fala é sobre a questão da obrigatoriedade. E a obrigatoriedade Sim. É uma coisa que nos incomoda muito, assim, esse fato das coisas serem obrigadas, da aula ser obrigado, né, enfim, de responder essas perguntas que não foram feitas. Isso é uma outra... Ninguém obrigado aprende nada, né? Isso não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum obrigar alguém a entrar num lugar para ele aprender alguma coisa, porque se ele quiser aprender, ele não precisa ser obrigado a entrar. Se ele quiser aprender e tiver um lugar para entrar, ele vai entrar, mas se ele quiser aprender, é mais importante ele querer aprender do que ter um lugar, porque o lugar ele acha, ele descobre. Se a pessoa estiver atrás de descobrir alguma coisa, de aprender, ele vai atrás, com a internet, com as coisas e tal. Mas a escola devia estar atenta às perguntas, estimular uma discussão que inverte o papel. Não é o professor entrar hoje, sabe, ter um programa. Essa ideia do programa também, escolar, para mim é ridículo você ensinar as mesmas coisas para todas as crianças de uma certa idade e evoluir, porque todo mundo aprender as mesmas coisas, todo mundo igual. No interior da Amazônia, num lugar, no meio da floresta amazônica, e numa favela do Rio de Janeiro, se aprende as mesmas coisas. São ensinadas nos dois lugares. O Brasil, país maluco que tem
50 países dentro dele diferentes, ou mais que isso, por causa da diferença cultural, geográfica, clima. O clima é muito definidor da cultura, muito. Ninguém presta muita atenção nisso. O trabalho é fruto do inverno. Essa é a minha tese. Onde não tem inverno, por que trabalhar? Não tem sentido nenhum. Tem sentido nenhum. O trabalho dignifica. O trabalho dignifica, o trabalho é importante na lógica do inverno. Ele nasce ali, porque se você não tiver energia armazenada, você não sobrevive o inverno, não passa o inverno. Você morre. Então, você tem uma condicionante ali que te obriga a se estruturar durante o tempo que você tem para poder sobreviver o inverno. Mas nós aqui tem inverno. Eu estou aqui em Paraty, né? Estou morando aqui. Estou aqui em Paraty, no litoral aqui. Você pega os caiçaras aqui, de qualquer lugar, ele pesca, tem coco, ele pesca. A ideia do trabalho, tal qual a gente pensa nos termos de uma sociedade industrial, ele não faz sentido. Só que agora, nesse momento de pandemia, essa discussão se torna muito mais interessante, muito mais atualizada, muito mais perceptível o absurdo que é todo mundo estar preparado para uma área industrial. Quando é que vai voltar a existir uma área industrial? De verdade, assim, onde o futuro é o crescimento da economia permanente e constante, que é uma outra maluquice. Avaliar o mundo pela economia. Então, fudeu tudo. Se a gente for avaliar o mundo pela economia, acabou o mundo. Cadê a economia? Acabou o mundo. Só que não, né? Nós estamos aqui, a gente continua existindo, as coisas continuam tem questionamentos que estão aí, as pessoas estão querendo saber. Então, dirigir a escola para um diploma e para um vestibular e para um outro diploma e para um emprego, cadê tudo isso? Cadê o emprego? O que vai acontecer com essa lógica de emprego daqui a um tempo? Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, a coisa mais positiva, loucamente falando, a coisa mais positiva que tem nesse momento de discussão filosófica é o fato de que, para começar a levar essa discussão a sério, essa que eu estou levando aqui, precisou de um vírus. A pandemia botou a gente numa realidade permanente, numa realidade de insegurança em relação ao futuro, que deveríamos ter. O mundo industrial era a morte do futuro. Já estou falando no tempo passado, já era a era industrial, já era. Como é que vai retomar isso? Que jeito que vai ser isso? Então, a gente tem que aproveitar esse momento para discutir profundamente essas questões. O que nós estamos fazendo em cima desse planeta? Como é que vai ser? Como é que vai ser o futuro? O futuro sempre foi dado como uma coisa que vai acontecer. Tá tudo bem. Não está tudo bem. Nós estamos aí tendo que se virar para entender o nosso papel no mundo, nessa realidade. Que porra é essa? Século XXI, né? Que porra é essa? O que é aquilo? Mas, Cláudio, tu também fala muito da questão dessas crianças que vêm nascendo e vêm transformando, assim, tendo transformações radicais internas e consciência filosófica, é uma coisa incrível, assim, e a gente nota isso dentro da escola, assim. A gente nota que essa meninada que vem, ela não consegue mais, ela não suporta mais, para ela é muito agressivo, ela tá naquela escola, ela tá naquele ambiente, naquele formato, né? Tanto que é comum entrar em sala de aula hoje, em qualquer escola, e observar os estudantes fazendo o trabalho de outra disciplina, que é outra loucura, né? Também a disciplina, uma loucura ruim, né? A disciplina, a grade curricular, é uma outra
ideia assim, falida. E a gente costuma ver. Diga. A gente costuma ver isso, assim, da galera o centro não é mais a sala de aula, não é mais a aula. É isso que eu falo, a ideia de ensinar é uma ideia completamente esdrúxula, completamente esquisita, não tem muito sentido. Então, nós temos que, de fato, refletir sobre o que seria a escola do século XXI. E, para mim, ela é uma coisa diretamente ligada com a possibilidade do que deveria ser transformado em, de fato, um ensino à distância. Nós estamos tendo que definir, do ponto de vista oficial mesmo, o que é essa questão de ensino à distância, porque, obrigatoriamente, durante um tempo que é muito mais longo do que aquele que está se falando, eu já vi gente falando de 1 a 2 anos para voltar ao normal. O normal... A ideia do normal é uma ideia de maluco. O problema é que não estávamos contando com o vírus. Então, na verdade, é incrível, eu estou me repetindo aqui, mas o vírus nos provoca a discutir uma coisa que deveria ser discutida sem o vírus. Que porra é essa, futuro? O que nós estamos fazendo aqui? Opa! Destruiu um copo d'água aqui com a minha mão. Ao vivo é isso mesmo, Claudio. Ao vivo é assim, eu gosto. Mas só que isso é muito interessante, né? Por que agora a gente se obriga? Agora a sociedade está tá empurrada contra a parede, onde ela é necessário que a gente pense de fato. Porque se a gente não pensar de fato nessa educação à distância, nesse outro formato de educação, Sim. Vai vir os governos, vai vir essa estrutura que vem né, tentando nos jogar contra a parede cada dia mais, e ela vai vir nos trazendo um ensino à distância que não é o que a gente quer. Mas tem uma coisa que eu acho que vem junto também. Aliás, eu aconselho todo mundo a ver o filme do Buñuel, O Anjo Exterminador, que é um filme sobre esse assunto. Sem dar spoiler, já dando um spoilerzinho, mas não é spoiler, porque o filme é sobre um bando de gente que se encontra numa casa e não consegue sair. Então, essa ideia do que acontece, não consegue sair não há motivo. Ele é o Buñuel, um surrealista curtindo com essa ideia. Mas é divertido, porque isso provoca a loucura, a doideira das pessoas. As pessoas, olha, aí é um negócio que eu tenho certeza, as pessoas vão ficar doidas, vai começar a acontecer coisas malucas, porque as pessoas não suportam essa ideia de ficar sozinho, não sair, não sei o que, as pessoas vão começar a endoidar. E endoidar dentro de casa e ir saindo, né? E fazer doidice mesmo, assim. Tem uma questão toda no ar aí de que se mistura esse horizonte, esse futuro nebuloso, essa questão que a gente não sabe, porque, afinal das contas, o que era a escola? A escola era um lugar onde você ia passar de ano e se preparar para o futuro. Se preparar para o futuro, como se o futuro fosse uma coisa fácil de entender até um tempo atrás. Agora é menos ainda, ou melhor, talvez seja até mais fácil entender que o futuro pode mudar de repente, do nada, por conta de uma bocinha de um vírus, por exemplo. Então, futuro o vírus era equiparado, o futuro, a ideia é equiparar o vírus a Deus. O futuro a Deus pertence. O futuro agora ao vírus, a pandemia pertence. E a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Não sabe nada. É muito complicado isso. Eu acho que é isso que vai deixar as pessoas malucas, assim. Né? Sim, porque também, na verdade eles pressupunham que ia tudo acontecer de um jeito que estava planejado, que é uma merda também. Então, não sei. Eu acho que nós estamos, em última instância, está tudo bem. Nós estamos sendo obrigados a fazer reflexões que a gente só podia fazer no campo do delírio. Delírio no sentido
Desculpa aí. Casquinha de amendoim. Mas eu acho que o julgamento da maioria das pessoas é que vai passar, daqui 2 meses, volta ao normal. É isso que eu já falei aqui. Esse volta ao normal é que nós vamos ter que, daqui a 2 meses, começar a refletir, a pensar como é que se dá essa questão e como é que a gente vai... Como é que a gente vai se virar. Eu acho que vai aparecer vacina, vai aparecer... O antídoto parece que está complicado, mas a vacina parece que vai sair. Então, já existe alguma coisa no caminho aí, mas eu tenho para mim que a escola tem que ser reinventada e agora é a hora disso. Já que nosso tema é escola, eu acho que agora a hora é disso, é transformar o celular numa ferramenta de trabalho. Para mim, o celular deveria ter sido, já tinha falado isso muito antes da pandemia, muitas coisas, o celular deveria ser usado pela escola como uma ferramenta, e ao contrário, hoje não, porque não tem escola, mas antes do vírus, antes de tudo isso, a frase que o professor mais dizia é desliga o celular, ou é proibido usar celular, bota o celular na minha mesa, depois pega no fim da aula. Esse tipo de coisa, em vez de usar o celular para puxar a aula para até fora da sala de aula. Você imagina uma discussão, provocar uma discussão interessante sobre qualquer tema pode ser interessante, qualquer coisa, mesmo as besteiras que eles gostam de ensinar na escola, pode ser interessante para algumas pessoas. Eles podiam escolher, tem aqui 10 temas, faz um grupo aí, discute isso, vai atrás, faz um filme, descobre como é que é, vai lá atrás, não é ler o livro X, não sei o quê, vai descobrir que livro tem, vai achar quem fala disso, vai descobrir quem disse isso. Ajuda as pessoas a entender que tem lugar de tradução que está funcionando cada vez melhor. Então, você pode ouvir uma tese chinesa em português, sei lá, essas coisas são divertidas de fazer. Se você cutucar o lado divertido de fazer das coisas, você tem um processo de aprendizado extremamente interessante. As pessoas vão correr atrás, estão a fim de... E esse tipo de coisa, todo mundo sempre teve afim, toda criança pergunta por quê, o quê, por quê. Até que a escola corta o barato de perguntar, começa a ensinar coisa idiota, coisa chata, que ela não está interessada, aí o cara para de perguntar. Sabe, a escola, para mim, vai funcionar o dia que zero alunos achar a escola chata. Se você achar chato, não tem que ir. Aí não vai ninguém e acaba a escola, mas a escola tem que se tornar interessante, por obrigação. A escola não tem que ser obrigatória, ela tem que, por obrigação, ser interessante, ser o lugar onde a criança vai, o adolescente vai, para se divertir e, consequentemente, aprender. Enfim. Aprender. Vem como consequência, né? E muito disso, assim, essa entidade coronística que baixou agora na Terra, ela também, ela parece que coloca essas nossas discussões que eram muito tratadas no campo do delírio tópico, né, de uma possibilidade muito longe, ela mostra que não, que a internet está aí como uma ferramenta que pode e deve ser utilizada. Não, só tem essa. Só tem essa, exatamente. Só tem essa, não tem mais outro jeito de você sair de casa a não ser na internet. É isso. Então, ainda bem, entendeu? Que ela existe, que ela está aí, é isso que é o... Não tem outro jeito. E com a internet, você tem jeito. O professor hoje devia ser o cara que empurrasse coisas divertidas e não sites que são iguais a livro didático, que te ensinam coisas. Vai para coisas curiosas, entendeu? Como é que esquimó trepa no gelo? Sei lá, as coisas que interessam. As dúvidas, né? As dúvidas que surgem. E como surgem, né? E como cada vez mais a internet vem instigando as pessoas a terem dúvidas. Eu acho que isso é uma coisa interessante também.
A pensar... Tem alguém cagando de dar risada aqui, que eu falei do negócio de esquimó trepando. Quem é que está rindo? Cláudio, que porra é essa? O capitalismo não vai... Isso é prova, isso já está fadado, né? O capitalismo não consegue enxergar isso que está vindo. Né? Isso, e eu queria que tu também nos dissesse, assim, quais são os sinais da era de Aquário que a gente está enxergando agora, assim? Quais são os sinais, assim? O que tu está vendo que se previa? A era de Aquário basicamente fala que tudo que é sólido vai se dissolver no ar, né? É isso um pouco que a era de Aquário fala. Não tem solidez, não tem mais o conhecimento, e a própria vida torna-se gasosa. Você tem que aprender a lidar com esse novo elemento de vida gasosa, que é, na verdade, um pouco como você poderia definir a própria internet, né? O que é a internet, no fundo? Nesse momento, uma política pública de banda larga, é isso que o governo devia estar fazendo, gerando internet de alta qualidade para todo mundo, distribuindo e ajudando, porque isso já está acontecendo naturalmente, mas o governo devia estar interessado nisso, a abrir a possibilidade de se ver filme e de criar cineclubes para as pessoas poderem ver o filme e discutir o filme, cineclubes que são temáticos, cada um orientado de um jeito XYZ, mais político, menos político, né? Gente que só quer ver desenhos. Os desenhos são fabulosos e tem um espaço agora para audiovisual como nunca teve no mundo, porque os canais de distribuição são infinitos. Cada ser humano hoje é uma distribuidora de conteúdo. Você pode distribuir teu filme, distribuir o filme do outro. A distribuição antes era uma coisa controlada pela ideia do capitalismo, isso hoje está dissolvido. Então, nós temos que nos adaptar a isso, é isso que devia estar sendo, esse é o discurso político que devia estar sendo feito pelos políticos, né? Para discutir como é que se avança, como é que se aprimora, como é que você se aprimora nesse momento, né? Como se a escola tivesse sido, em algum momento, o lugar de aprimorar alguém, né? Porque não é. A escola é o lugar de enquadrar as pessoas num conhecimento padrão, tem que passar de ano. Imagina que doideira é essa de passar de ano, rapaz. Essa ideia de passar de ano, tirar uma nota de 1 a 10 e passar ou não passar de ano, estragou a vida de um monte de gente. Estimulou nos pais um negócio odioso, que é o pai ser aliado de uma escola de merda, né? Olhando a nota que fica aparecendo no caderno e professores sacaneando o aluno porque ele é zoador. E o aluno que zoa é sempre o mais interessante. Da minha experiência toda, quem zoa é o melhor, é o cara mais legal da turma, que está lá, que não quer, que não aceita aquele lugar de carneirinho dentro de uma sala, ouvindo coisa que não precisa sentar na frente de um professor para ouvir aquilo, você aperta um botão e ouve outras coisas, ouve tudo que você quiser. Professor não faz mais sentido como o cara que tem o conhecimento. Ele devia ser o cara que estimula o cara a ir atrás daquilo que interessa ao cara, ao aluno, não ir atrás de uma coisa que ele acha que o aluno devia se interessar. Isso é... Agora, como é que muda isso tudo? Para mim, o melhor jeito de mudar tudo é o vírus. Porque ele nos obrigou a mudar tudo. Então, vamos ver como é que a gente vai lidar com isso daqui os próximos meses. Vamos ver. A gente vai ver como é que... Outra coisa também que tu pautava muito e pauta ainda muito, e que agora se torna uma possibilidade, aliás, a possibilidade da gente superar isso,
é a renda básica cidadã. Sim. Né, que até há 3 meses atrás as pessoas viram como uma loucura, uma coisa que nunca ia acontecer. Não, e o louco é que ela está vindo pela mão do Bolsonaro. Incrível, porque ele é o cara que é endemicamente contra isso, e ele foi obrigado a fazer. Então, uma coisa que foi lançada na política no Brasil pelo Suplicy veio pela mão do Bolsonaro. A ideia da renda mínima é a ideia que vai vingar. E eu espero que vingue no sentido muito mais profundo, que é uma renda que é para todo mundo mesmo, não é para quem precisa. É como definição do que se faz com o dinheiro público, distribui para todo mundo, e todo mundo... O que você vai fazer se você der dinheiro para quem está sem grana? O que ele faz? Ele vai no mercado, ele vai comprar roupa, ele vai no mercado. Sem vírus, ele vai viajar. Com vírus, ele vai no mercado. Ele vai fazer o quê? E o dinheiro circula, e é uma coisa boa para a economia, a distribuição do dinheiro, entendeu? Então, é isso que eu acho que deveria ser feito. O governo... no meu delírio utópico, assim, a grana devia valer 30 dias. Depois ela perde o valor, tem que gastar. Não pode acumular, não pode guardar dinheiro. Tem que gastar o dinheiro... Tem que gastar, não pode juntar a grana. Ah, mas aí como é que faz? Eu não sei, depois a gente vai ver como é que faz. Como é que pode, né? Essa discussão no Brasil agora está crescendo, e está crescendo de uma forma bacana, e essa possibilidade, é isso que está me deixando, e que me deixa assim, profundamente feliz, assim, por mais, é claro, e aí a gente tem que dizer, né, que esse governo, ele vem tratando essa crise de uma forma pior possível, é bizarro, né, desastroso, como a gente já imaginava que seria em qualquer hipótese. Eu acho que essa hipótese aumenta, né, quer dizer, escracha esse total descuidado que eles têm, que esse governo tem, que esse presidente tem. E ao mesmo tempo a gente vê a possibilidade também de trazer para a pauta, trazer para a discussão, né, o que é central, assim, o que é importante, né, o fim da caretice. Essa é uma das pautas, Cláudio, que a gente vem defendendo com maior força. Assim, é impossível Sim. que a gente continue sendo tão careta, sabe, no século XXI, como a gente está vivendo, sabe, com o estado de consciência filosófica, com o estado de conhecimento científico que a gente já adquiriu. A gente não pode estar repetindo esses erros, sabe? O avanço da tecnologia, o fato de que daqui a pouco não vai precisar de tanta mão de obra como se precisa hoje. A tecnologia vem substituindo coisas que a gente via, por exemplo, que tu fala muito também da utopia e da distopia, coisas que a gente via no Black Mirror como distopia, estão acontecendo no mundo agora como utopia. Os cachorros de ferro, então agora está rolando, e eles estão ajudando nesse momento de crise, não estão vindo para matar, sabe? Então a possibilidade você aqui em casa aqui. A possibilidade da utopia está aí. Eu acho que por isso que eu acho que é importante a gente falar disso. Claro, claro, exatamente. A utopia nada mais é do que um futuro melhor para todo mundo. É isso que todo mundo quer, olhar para um futuro alcançável, para você ter uma direção em que você vai. Né? Para mim, o horizonte ele tem que ser uma coisa palpável. E quando você pensa que chegou perto, ele está de novo lá longe. Essa é a ideia da utopia, mas ela tem que te dar uma direção. Essa é a importância do governo, te dar uma direção para que as pessoas avancem para algum lugar, filosoficamente, ou na prática, ou na questão toda. Né? Quer dizer, nós passamos a era industrial, depois a era digital. O que era a discussão do digital na era do emprego? Era, vai sumir os empregos, porque, na verdade, vai sumir um monte de emprego. Aí as pessoas diziam, não, mas vão aparecer outros no lugar. Não é verdade, porque não é só o emprego que desaparece a atividade fim do emprego. Essas atividades vão diminuindo profundamente. Então, você não tem mais
não tem mais como ocupar as pessoas todas dentro dessa lógica trabalhista. Essa lógica trabalhista, por isso que eu acho que tem um erro profundo na política quando o partido que poderia estar pensando isso, né, um dos partidos que poderia estar pensando isso é o PT, mas o PT tem a porra do trabalhista no nome. E trabalho acabou, cara. Não existe mais esse trabalho industrial no qual é baseada toda a filosofia da esquerda, toda não, mas a grande parte da filosofia da esquerda prática, essa que está no poder em qualquer lugar do mundo, está em nome dessa ideia de um trabalho igualitário, do emprego. O emprego não existe mais. Não é por causa do vírus, o vírus só exacerba isso. Mas antes do vírus era assim que estava indo, o emprego está indo para as cucuias. Mas, enfim. Cláudio, veremos o que veremos, né? Só para te dizer, Cláudio, que eu internamente, eu sou filiado no PT, internamente eu defendo a pauta hippie dentro do PT, tá? Sim, eu venho fazendo essa defesa. Do diferente. Não, é impossível a gente continuar pensando da mesma forma, Cláudio. É impossível. A gente precisa dar uma guinada de liberdade, daquela pauta que, no primeiro teu vídeo, eu acho que tu falas, que é a liberdade sexual, que é a consciência ecológica, que é a vida comunitária, que é esquecer a ideia do poder. O poder não pode estar centralizado num presidente, não pode estar centralizado. Por mais que muitos avanços tenham sido feitos com pessoas que, enfim, trabalharam, mas não é o bastante, não é o suficiente para o paradigma que a gente está vivendo hoje. O Ney Matogrosso deu uma frase sensacional essa semana, que ele deu uma série de declarações. O governo não pode mandar na minha cama. Achei maravilhoso. É isso. O governo não tem nada que se meter na minha cama. Enquanto existir o poder, eu acho que continua existindo esse tipo de discussão. Ela surge quando a gente abandona, não abandona o poder, mas, enfim, entende que o poder Bom, quem é que dizia que melhor que poder é o foder? Eu acho que era o Ney também que dizia isso. Não, o Zé Celso fala. Essa é a cara do Zé Celso mesmo. Cara dele, que é o tal desse poder. Grande figura, grande figura. Cláudio, acho que a gente pode ir se caminhando para o fim. Eu não sei se tem considerações finais aí para dar para nós. Considerações finais são sempre para amanhã. Quero te dizer que, assim, para mim é uma realização de um delírio utópico, assim, poder estar conversando contigo. A minha trajetória, a trajetória do Grêmio, foi muito interligada, assim, pelo aquilo que tu falavas, pelos sonhos que tu sonhavas. A gente resolveu se juntar nessa luta delirante, utópica, porque eu acho que é a única possibilidade de a gente sobreviver a essa maldade toda. Agora, ontem, o assassinato do menino, é muita maldade, né? É muita maldade. As pessoas continuam produzindo armas, Cláudio. O capital continua querendo o termínio das pessoas, né? Moleque de 14 anos é um absurdo. Um absurdo. É um absurdo. Mas, ao mesmo tempo, a gente segue trazendo essas discussões que são importantes serem feitas, né? Essas discussões da possibilidade, porque é possível, tá ali. A gente tem que começar, acho, a convencer cada vez mais gente de que a possibilidade de fazer o diferente está ali, Cláudio. Sim, porque está mais do que claro que o jeito de fazer do século XX miou, né? Não deu certo, não vai dar certo, não funciona. A economia como mola propulsora de um processo da humanidade não funciona, não tem nada a ver. A economia feita do jeito que foi levado destrói completamente o meio ambiente, destrói tudo. Nós éramos eu estou falando no passado porque eu sou um otimista. Nós éramos uma praga do planeta, a ponto de destruir o planeta todo. Agora estamos presos em casa, todo dia as pessoas falam, eu estou aqui em Paraty. Mas as pessoas estão falando, cara, é a primeira vez que eu consigo ver as montanhas aqui do centro da cidade. Por causa da polícia da Avenida Paulista, você vê o Pico do Jaraguá. Finalmente dava para ver da Avenida Paulista, ver o Pico do Jaraguá. Porque em poucas semanas, meses de automóveis extremamente reduzidos, mudou o ar. A natureza, se a gente sumir, a natureza dá conta de resolver tudo rapidamente. É isso que nós estamos vendo.
Cláudio, Mas é isso. então, te agradecer de novo, dizer que gostoso, assim, que bom ouvir o que tu tem a dizer. Agradecer a Mídia Ninja de novo por ser essa fonte de informação para nós e essa fonte também de inspiração, de como utilizar essa ferramenta, né, como utilizar a internet para fazer o que a gente acha que tem que ser feito. E agradecer também todo mundo que nos acompanhou aí, agradecer o Grêmio de novo por ter possibilitado esse nosso encontro. E eu acho que semana que vem a gente se encontra também de novo com outra live. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Tá bom. Beijo para todo mundo.